Bom dia, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu tô falando com vocês diretamente do meu carro, que ainda tá no quintal aqui de casa. Temos 3 crianças, cada uma nas suas respectivas cadeirinhas. Saúde! E nós estamos embarcando rumo ao mercado. Normalmente eu faço as compras da semana junto com as crianças. Eu vou sozinho com os 3 e a gente faz isso desde que o Otto era bebezinho. Eu ia no mercado só com ele, depois veio a Olivia, eu ia no mercado com os 2. E aí veio a Ana e eu vou no mercado com os 3. Já é uma coisa que a gente acostumou, tanto eu como eles. Então já tá uma logística muito mais fácil, principalmente agora que eles foram crescendo e eles conseguem se comportar mais ainda. Mas enfim, eu vou levar vocês comigo, vou mostrar como vai ser o nosso dia. Espero que vocês gostem de acompanhar. Não esqueçam de já deixar o like de vocês e já se inscrever aqui no canal. Agora já são 2h30 da tarde, a gente foi no mercado, fui lá com as crianças e eu queria ter filmado mais, mas eu não consegui, porque assim, gente, ir no mercado sozinha, com 3 crianças e ainda filmar, não dá pra mostrar muita coisa, né? Mas daqui a pouquinho eu vou sentar ali pra gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão de ir ao mercado. Cheguei, ajudei o Otto a fazer dever de casa, fiz almoço, fiz fricassê para almoço, eu já tinha um frango cozido ontem, aí eu fiz esse fricassê hoje e ó, a outra parte do fricassê está aqui, gente. Aproveitei para cozinhar a mais. E isso daqui vai pro freezer para naquele dia que eu estiver precisando de um almoço mais rapidinho e não conseguir fazer, isso daqui vai estar lá para me salvar. Então, assim, nós que somos mães, sempre que puder cozinhar mais, deixar alguma coisa pronta no congelador, facilita muito a vida. Aí depois eu coloquei as meninas na soneca e eu tô baqueada porque eu tô meio gripada. Começou anteontem, eu tava mais ruinzinha anteontem, mas ontem eu passei o dia até bem e de ontem pra hoje eu fiquei mais assim, sabe? Tô bem cansada. Eu acho que também a noite não ajudou, porque a gente dormiu mal, a gente teve que atender as crianças algumas vezes, que também estão meio assim, sabe? Mas assim, a gente não tá com febre nem nada, é aquele sono, aquele cansaço, o corpo meio mole, um pouco de dor de garganta, de dor de ouvido. Enfim, faz parte, mas vamos continuar o vlog. A minha vontade era de ficar deitada debaixo das cobertas o dia inteiro, mas eu não consegui. Mas ao mesmo tempo eu vou fazer tudo mais lento, mais de boa, pra poder respeitar o corpo também que precisa se recuperar, né? Aqui na minha cidade tá um frio, gente. Eu tô aqui de blusa de frio, coloquei umas pantufas e a minha cidade é quente, tá? Aqui é muito quente, só que nessa época tá fazendo frio. Principalmente pra gente que mora em cidade quente, então qualquer friozinho pra gente já tá um super frio. Aí eu coloquei as meninas ali pra poder assistir um desenho, inclusive eu até indiquei lá no Instagram, então eu vou comentar aqui com vocês. Elas estão assistindo o filme A Menina e o Porquinho, que é baseado naquele livro A Teia de Charlotte. A gente já leu o livro, é excelente e também tem uma animação de 1973, super antiga, mas os meninos gostaram muito da historinha e do filme em si. Aí elas estão assistindo isso agora. Aí eu sentei aqui pra gente conversar sobre essa questão de ir ao mercado sozinho com as crianças, como que eu faço e tudo. Já que lá eu não consegui mostrar muita coisa, eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês. Pra mim, assim, desde o primeiro filho, ficou muito claro que eu queria me acostumar a fazer o máximo de coisas possível sozinha com as crianças, o máximo de coisas que eu conseguisse. Não é porque eu não quero ajuda, porque eu me acho autossuficiente, porque eu acho que eu não preciso de ninguém. Não é nesse sentido. É porque eu pensava assim, gente, eu tenho as crianças aqui. Se em qualquer momento eu precisar fazer alguma coisa sozinho com elas, tipo ir ao mercado, ir numa consulta, alguma coisa assim, eu preciso conseguir me virar, né? E fazer isso da melhor forma. Então, desde que eu tive o Otto, assim, eu sempre fui tentando fazer as coisas. Eu não tinha aquela insegurança, assim, de, nossa, ter sempre alguém ali comigo pra fazer, ou se eu fosse sair, tinha que ir alguém comigo, ou deixar na casa de alguém. E, gente, eu não tô falando isso em tom de crítica a quem faz isso, tá? Eu acho que isso é muito positivo também.
você contar com a ajuda das pessoas, isso ajuda você a estreitar os seus vínculos com outras pessoas, enfim, eu acho que tudo tem seus lados positivos e negativos. No meu caso, eu escolhi tentar fazer o máximo de coisas que eu conseguisse, assim, sozinha mesmo. Até porque eu não tenho muita opção de ajuda. Minha sogra não mora aqui na nossa cidade, então não posso contar com a ajuda dela. O meu marido trabalha praticamente o dia todo. E a minha mãe, ela é daqui da minha cidade, mas ela também trabalha fora. Ela trabalha em Brasília, que é uma cidade quase vizinha daqui, fica 2 horas daqui. E ela trabalha metade da semana lá e metade da semana ela fica aqui. E aí eu evito pedir muita ajuda pra ela no tempo que ela tá aqui, porque eu sei que essa é os dias que ela tem pra descansar, porque ela faz plantão, enfim, ela não descansa, ela é técnico em enfermagem, tá? Então ela não descansa enquanto ela tá lá. É aqui também o momento que ela tem pra poder fazer as coisas dela, pra depois ela viajar. Então eu deixo pra pedir ajuda pra ela só assim, na exceção mesmo, quando eu de fato vejo que não dá pra levar as crianças. Por exemplo, de vez em quando, assim, tipo, a cada 4, 5 meses, eu vou no salão retocar o meu cabelo. Retocar o corte de cabelo. E aí, gente, levar as crianças no salão, impossível. Aí eu sempre tento deixar com ela. Mas não é que eu peço ajuda da minha mãe só há 4, 5 meses, tá? Esse foi só um exemplo. De tempos em tempos ela fica com as crianças. Às vezes, igual esse final de semana, ela falou pra eu levar as crianças lá, diz ela que ia me dar uma manhã livre, que foi ótimo. Então, se acontece alguma coisa, se eu tenho que marcar alguma coisa com uma amiga, enfim, que eu, tipo, um cafezinho com as amigas, onde a gente não vai levar as crianças, eu peço ajuda pra ela também. Eu só tento não deixar aquela coisa assim de fixa toda semana e tal, porque eu sei que ela também precisa desse tempo pra poder se organizar. E nisso, de estar sempre em situações em que eu preciso estar sozinha com as crianças e tudo, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? A fazer as coisas ali com eles juntos. E eles também foram aprendendo a se comportar. Então, eles são muito parceiros assim também, porque eles já se acostumaram ali que, por exemplo, a gente sempre vai ao mercado, ou às vezes eu preciso, sei lá, ir numa papelaria. Eu não saio muito, tá, gente? Não é uma coisa que eu faço assim todo dia. É no máximo uma vez por semana, 2, dependendo da semana, se tiver alguma coisa muito específica. Mas no geral eu não saio muito, mas quando eu saio, preciso levar as crianças, eles são muito parceiros também, porque assim, eles já entenderam mais ou menos como que as coisas funcionam. E eu vou dando as regras, ensinando o que pode, o que não pode, enfim. No mercado, desde sempre, eu acostumei eles a ficar dentro do carrinho. Então, assim, bebezinho, eu levava no sling, né? Colocava ali aquele tecido que a gente colocava no sling. Pegou um tamanhozinho, não sei se vocês repararam, mas lá no mercado eu escolho um carrinho que ele tem um banquinho. Aí a Ana, que é a menor, vai nesse banquinho sentada. Porque assim, gente, se a criança... Vamos supor que eu vou com uma criança de 1 ano e 3 meses. E essa criança tá andando ali no mercado, não tem como eu fazer a compra, olhar a criança e a criança vai querer quebrar, entendeu? Ela tem que estar dentro do carrinho, obrigatoriamente. Então não tinha opção de deixar dentro do carrinho. Colocava dentro do carrinho. O carrinho, de certa forma, é até meio divertido pra eles, né? Ah, andando de carrinho e tal. Então eu já usava isso como estratégia. E também, gente, sempre dei pão de queijo. Os meus filhos amam comer. Então, assim, dá um pão de queijo na mão deles, assim, desde bebês, sei lá, 8 meses. Já entregava um pãozinho de queijo pra eles, colocava dentro do carrinho e se embora fazer as compras. Aí era assim, quando eu tinha só o Otto, ele ia no carrinho. Quando a Olivia veio no sling e o Otto no carrinho. Aí a Olivia cresceu, aí ela passou aí no carrinho junto com o Otto. Depois veio a Ana, aí a Ana vinha no sling, a Olivia dentro do carrinho e aí o Otto passou aí caminhando. Depois que ele ficou maiorzinho, aí eu já deixei ele caminhando, porque aí já tinha um pouco mais de controle, né? Não é igual uma criança de 1 ano e pouquinho que ainda sai andando assim super descontrolada. E aí eu sempre fui fazendo isso, envolvendo eles nas compras, falando assim, hoje a gente precisa comprar isso e aquilo, pra eles ficarem de olho também, né, tentar me ajudar. No geral, gente, assim, eu tento ser uma mãe que faz as crianças fazerem parte das coisas, mas eu também não sou muito, não, tá? Então não pensem que, a cada ida no mercado eu dou uma aula pras crianças. Não é isso. Não pensem que eu sou, nossa, super mãe educadora, eu fico o tempo todo ensinando muitas coisas. Não, mas assim, eu acho que só deles estarem lá no ambiente e tal, eles já vão aprendendo como se comportar, como que funciona o mercado. Já vão conhecendo uma gama maior de frutas e verduras. Nisso eu comecei a comprar frutas e verduras que a gente não conhecia antes. Eu não tinha me tocado de fazer isso antes deles, sabe? Mas tipo, pitaia, eles ainda não tinham experimentado. Aí um dia eu fui lá, comprei.
Ervilha torta, esses dias eu comprei também e achei uma delícia, inclusive comprei mais vezes depois. Fui pensando assim em coisas para enriquecer mesmo o conhecimento das crianças, ainda que ali, numa forma muito simples, né, que é através de frutas e verduras, mas ali naquele fazendo compras comigo e tudo mais, eles já vão conhecendo, já é um ambiente que eles conseguem explorar e aumentar o conhecimento deles. E aí eu acho muito legal, acho que virou meio que uma tradição de família, sabe? A gente fazer compras no mercado. Eu espero que eles tenham boas memórias dessa época, da gente fazendo compras juntos, que inclusive eu tenho. É cansativo, tem dia que eu fico, ai, com preguiça de ir, mas assim, é ótimo também, eu gosto, sabe? Por mais que é cansativo. Gente, assim, não é porque é uma coisa cansativa que ela é ruim, sabe? Não é porque você fica cansado depois, precisando deitar um pouco pra poder tomar um ar, que aquilo foi ruim. Então, eu acho que é algo que vale muito a pena, é algo que eu gosto muito aqui na nossa família. Ultimamente, assim, agora, 5 anos depois de fazer tanto isso, eu comecei a dar uma cansada de ir toda semana, sabe? E aí a gente começou a pensar em formas de facilitar um pouco essa questão das idas ao mercado, de talvez diminuir um pouco, de fazer compras em maior quantidade. Mas a gente ainda tá alinhando isso. Mas no geral, eu ainda continuo indo ali pelo menos uma vez na semana com as crianças. E não só isso. Já teve vez eu ter que ir numa consulta, eu ter combinado com o Zéias dele ficar com as meninas e na hora não dá certo e eu ter que levá-las comigo. Já teve vez também de eu ir em loja de roupa, comprar roupa junto com as crianças, porque eu não tinha com quem deixar. Enfim, faz parte. E aí eu vejo que a cada vez que a gente tenta, a criança vai se habituando mais. Então, assim, vamos supor que você tem uma criança de 3 anos, você nunca sai de casa com ela, assim, sozinha e tal, só vocês. E sempre tem ajuda, como eu disse, eu não acho que isso necessariamente seja um problema, tá? Mas vamos lá, aí você sai uma vez com ela, você fala assim, nossa, eu vi o vídeo da Amanda, vou sair, então vou no mercado com ela sozinha hoje. Você chega lá, a criança às vezes dá um show. Aí ela quer levar coisa que não pode, aí ela faz birra porque você falou um não, enfim. Se você desiste ali naquela vez, pronto, você cortou a oportunidade dela aprender como se portar ali naquele lugar. Agora, se toda semana você vai e ensina, ó, é assim, 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 a criança aprende que tem aquele limite que você não vai deixar passar, que não vai adiantar ela chorar, 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 porque você não vai mudar aquele não que você falou, você vai continuar firme naquele não. Vai indo, ela aprende, né? Ah, então toda vez que eu vou lá no mercado, é assim, 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 a minha mãe só deixa eu levar isso, ela não deixa eu levar aquilo. E aí a criança vai se habituando. Se você não consegue, assim, você fala assim, ah, Amanda, até que eu queria sair mais sozinha com as minhas crianças, mas não consigo e tudo, queria tentar. Comece em lugares mais tranquilos, tipo um parquinho, dependendo do parquinho também, né, gente? Porque se você for numa cidade grande, eu já imagino que cidade grande, os parquinhos são mais movimentados, às vezes você fica mais preocupada, enfim. Então, se for um parquinho mais tranquilo, que você sabe que é um lugar que a criança vai lá pra brincar, então você vai sozinha com a criança, leva ela pra brincar, então ela já vai estar ali se habituando com essa ideia de sair sozinha com a mãe. Você, na verdade, né, vai se habituando com a ideia de sair sozinho com seu filho. Sobre birras, já aconteceu de ter birras no mercado, e aí o que eu faço é catar essa criança e levar ela para um lugar mais afastadinho pra gente tentar resolver, sem deixar aquilo ficar evoluindo ali na frente das pessoas. Não necessariamente por ter vergonha de estar, do meu filho, tá fazendo birra na frente das pessoas, mas para não expor a minha criança a tantos olhares e ficar ali naquele momento de vulnerabilidade, assim, na frente de todo mundo, naquele descontrole, sabe? Então eu cato a criança, levo para um cantinho, tento resolver ali da forma mais discreta possível, mas tá tudo bem, gente, se chorou e tal, as pessoas ouviram, faz parte, é uma criança. E aí é isso, gente, não tem muito segredo, a questão é prática mesmo, então sempre fui ajustando, sempre fui ensinando, e com o tempo eles foram lidando melhor, aprenderam, se acostumaram e agora eles amam o rolê de ir no mercado toda semana com a mamãe. Outra coisa também legal é da gente olhar pra nossa realidade e ver o que dá pra fazer dentro das nossas possibilidades. Porque eu fico pensando que se eu morasse numa cidade grande, onde eu precisasse pegar Uber ou ônibus pra poder ir ao mercado toda semana com as crianças, provavelmente eu não faria isso. Não sei, assim, não sei. Não sei, gente. Mas eu fico pensando que igual aqui, eu moro numa cidade pequena, eu tenho carro e dirijo, então isso facilita muito. Agora eu penso que se eu morasse numa cidade grande, onde a gente fica com medo de ser roubada, de ser sequestrada, e, né, de ter sequestro das crianças, enfim, porque aqui, gente, a gente anda bem tranquilo. É claro que a gente sabe que a maldade está em todos os lugares, que pode acontecer, então eu tô o tempo todo, sim, prestando atenção, eu fico o tempo todo de olho nas crianças, o tempo todo, eu não tiro o olho delas, assim. Eu tô sempre olhando, seja no parquinho, seja no mercado, enfim.
Só que não dá pra negar que é mais tranquilo do que quando a gente tá numa cidade muito grande, né? Em que você sabe que ali é de fato um lugar mais perigoso, que acontecem muitos assaltos todos os dias e tudo. Então eu não sei se eu animaria a fazer isso nessas circunstâncias, sabe? Então, olhe pra sua circunstância também. Porque às vezes não é pra você ir no mercado toda semana com as suas crianças. Às vezes dá pra fazer outras coisas, às vezes através desse vídeo aqui eu tô te encorajando a fazer outras coisas sozinha com as crianças, mas não necessariamente ir ao mercado toda semana. Enfim, olha pra sua realidade, vê o que dá pra fazer, vê o que é importante de fato pra você. Eu acho que vale a pena lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente acha que vai ser bom pra nossa família. Hoje é Dia dos Namorados, é claro que a gente vai comemorar, mas a gente vai comemorar em casa mesmo, não vamos sair. Rotina do sono salva a vida do casal, né, gente? Porque aí a gente vai colocar as crianças pra dormir ali por volta de 7h30, no máximo 8 horas, e depois a gente tá com a noite livre pra curtir ali um jantarzinho. E aí a gente vai cozinhar em casa. Mas assim, gente, eu acho. Porque, seguinte, agora são 5h30 da tarde, agora que eu tô finalizando a sobremesa. Que teoricamente tinha que ficar tipo umas 3 horas na geladeira até a gente poder comer. Mas eu acho que nem vai dar tempo, mas assim, eu acho que vai dar certo também. E aí a gente combinou que eu ia fazer a sobremesa e o Oséias ia fazer o prato principal. Mas, gente, nós estamos meio gripado, cansado. Então não sei se ele vai animar a fazer quando ele chegar. Eu tô com a expectativa baixa. Mas pelo menos a sobremesa, eu já tô fazendo aqui, tô finalizando, né? Tô fazendo uma cheesecake sem forno. Eu já fiz cheesecake no forno e sem forno, eu acho as duas igualmente maravilhosas. E a sem forno acaba sendo mais prática, né? Cheesecake é uma das nossas sobremesas favoritas, então aproveitei pra fazer hoje. A cheesecake, a base e o creme já tá, né, no congelador, coloquei no congelador pra ganhar mais tempo. E agora eu tô aqui finalizando uma geleia de morango. E aí depois é só colocar por cima. Daqui a pouco o marido chega, a gente coloca as crianças pra dormir e vamos comemorar esse dia. Gente, esse vlog tomou um rumo que eu simplesmente não tava esperando. Ai, as coisas saíram muito do planejado. O que acontece? Ontem eu comentei com vocês que eu tava doente, mas eu achei que era o último dia. Pensei que os sintomas iam ficar de boa. Tanto é assim que eu tava doente, mas eu tava ali conseguindo fazer as coisas e tudo. Só que à noite eu piorei muito. E aqui na minha cidade tá muito frio e tá chovendo. Então, o que deixa mais frio ainda. E eu gripada. Eu não dei febre, mas eu tô com dor no corpo, com mal-estar, e aí meio gripada, aquela coisa, assim, não sei muito explicar, a cabeça tá doendo um pouco, assim, ó. Eu tô aqui, gente, sem maquiagem, com muita olheira, mas é que eu não tô conseguindo mesmo fazer uma maquiagem, assim. Enfim, aí ontem à noite a gente foi comemorar o Dia dos Namorados, eu consegui finalizar a sobremesa, acho que foi uma das últimas coisas que eu fiz. O Oséias, que também está gripado, mas ele tá um pouco melhor que eu, aí ele conseguiu fazer o nosso jantarzinho, tava uma delícia. E a gente comeu sentado na cama assistindo filme, gente. Porque eu não tinha força nem pra sentar na mesa, ainda mais com tanto frio que tava. Então, tipo, eu comi debaixo da coberta e tava tudo uma delícia, foi ótimo. Só que assim, gente, os dois doentes, então tava aquele clima assim, zero clima de Dia dos Namorados. Mas ao mesmo tempo, foi legal, porque quando você tá casado, que você já tem intimidade, a gente já tá junto há muitos anos, só de você estar ali junto com a pessoa já é bom. Tipo, não necessariamente precisa ter um clima, alguma coisa assim, né? Então, pra mim foi ótimo. Foi um abraço a comida que ele fez, risoto, que ele, assim, arrasa. Uma das minhas comidas favoritas feitas por ele. Assistimos Piratas do Caribe, porque a gente se colocou na meta de maratonar Piratas do Caribe. A gente terminou ontem o terceiro filme. E assim, gente, toda vez que a gente para pra assistir, a gente só consegue assistir, assim, meia hora, 40 minutos. Porque, gente, a gente é pai, a gente não dá conta de ficar até tarde assistindo. Tá? Acaba que a gente vai assistindo aos poucos. E aí, a gente deve demorar, assim, meses e meses pra conseguir assistir tudo. Porque a gente vê, assim, 40 minutos por semana, quando a gente consegue sentar ali e assistir, enfim. Mas foi ótimo, a gente finalizou o terceiro filme.
Fomos dormir, a noite não foi muito boa, as crianças dormiram bem, graças a Deus, mas assim, aqui tá todo mundo tossindo e catarrento, mas as crianças estão bem, assim, no geral. Aí aquela noite que você não descansa direito, que você tá doente, né, eu ia fazer meu longão hoje na corrida, cancelei porque sem condições de sair pra correr e tá muito frio e chuva, enfim, então sem condições. E hoje de manhã eu fiquei me arrastando. E eu falei, gente, o que é que eu faço no vlog? Eu até pensei em desistir, sabe? De parar de gravar e cancelar tudo que eu tinha gravado até aqui. Mas eu falei, ah, não, gente, eu lembrei da parte do mercado. Eu conversei com vocês sobre sair sozinha com as crianças. Enfim, eu falei, gente, não, vamos cancelar. Vou continuar esse vlog, só que eu fui gravando uma coisa ou outra ali, porque eu passei boa parte deitada. Aí eu levantei uma hora lá, falei, gente, eu vou tomar um banho. Tava precisando lavar meu cabelo. Se eu fosse olhar pro frio que tá, eu não teria lavado. Mas assim, eu fui na água quente. Ai, mas não pode colocar água quente no cabelo. Gente do céu, sem condições de eu lavar com outra água. Então eu vim com a água quente, tomei um banho e acaba que a gente se sente um pouco mais disposta, né? Aí tomei um banho, arrumei minha cama. Tinha umas frutas que eu comprei ontem no mercado que eu não consegui lavar ontem, eu lavei hoje. Enfim, fiquei intercalando aqui entre ficar deitada pra descansar um pouco e fazer alguma coisa. Aí eu acabei que eu consegui colocar as louças na máquina, então deixei a pia limpa, arrumei essas verduras, como eu disse pra vocês. As crianças fizeram soneca também, então eu aproveitei a soneca pra ficar um pouco mais quietinha. Eu não consegui nem ler. Era um dia que daria, né, pra eu ler mais, mas esse eu tô tão assim que eu não tô conseguindo nem ler. Eu confesso que eu mexi mais no celular do que eu deveria, mas foi o que deu. E agora, deixei as crianças ali assistirem um filme, fiz uma pipoquinha ali pra elas, eles acordaram na soneca, lancharam, aí eu coloquei pra assistir filme. De manhã, por eu e o Osés estarmos doentes, às vezes eu até poderia ter colocado também, mas eu quis evitar, sabe? Porque senão eles iam passar o dia inteiro vendo tela. Então eu dei uma segurada de manhã, o Osés ficou com eles aqui, eles brincaram a manhã toda brincando aqui dentro de casa mesmo, porque tava chovendo lá fora. Aí dormiram e agora à tarde eu deixei eles assistirem. E à noite tem o primeiro jogo da Copa. O meu marido, ele não é muito do futebol, eu também não sou tanto. Mas eu acho legal aproveitar essa época de Copa do Mundo pra poder criar memória com as crianças, assistir e tal. E assim, apesar de eu não ser tão assim, né, com futebol, eu gosto da ideia de torcer pelo Brasil ali na Copa do Mundo, de fazer alguma coisa juntos. Então a gente vai fazer alguma coisa ali. Eu até tava pensando em decorar uma parte da casa, só que pra isso eu não poderia estar doente, né? Aí como eu fiquei doente, nem consegui comprar nada e decorar, mas enfim, estamos só no primeiro jogo. Depois, se o Brasil for avançando aí na Copa, às vezes eu até decoro a casa depois pra gente assistir os próximos jogos. E agora à tarde, eu vou focar em fazer alguns petiscos pra gente comer enquanto a gente assiste o jogo. O jogo é 7 horas, eu vou tentar fazer um pouco antes disso. E agora eu queria muito dobrar minhas roupas. Eu tô com um cesto de roupa que eu falei assim, nossa, eu vou lavar o máximo de roupas, que aí no sábado... Na verdade, eu gosto de fazer isso na sexta, mas essa semana acabou ficando pro sábado. Nessa semana acabou ficando pro sábado essa parte de dobrar roupas. Normalmente eu gosto de fazer na sexta, mas ficou pro sábado. Só que até agora eu não consegui dobrar. Aí eu queria muito fazer isso agora. Só que, gente, eu não tô conseguindo. Meu corpo tá assim, ó. Tô bem cansada e querendo ficar mais quieta. Então eu acho que eu vou fazer é sentar ali, assistir os filmes com as crianças e essas roupas vão ter que ficar pra semana que vem. O que é triste, porque vai acumular com outras. Mas enfim, eu vou deitar um pouquinho ali com as crianças enquanto eles estão assistindo. E aí, se eu tiver alguma melhora assim, aí eu dobro essas roupas. Vamos ver como vai ser. Começando o domingo por aqui, na verdade começando não, ele começou mais cedo um pouco, só que eu passei uma parte da manhã deitada, porque à noite eu tive que acordar algumas vezes, eu já tô doente, né, e eu tive que acordar algumas vezes pra atender as crianças que também estavam um pouco mal, e aí eu fiquei cansada, e o Osés ficou com eles agora, e aí eu descansei um pouquinho nessa parte da manhã. Aí a minha mãe convidou a gente pra almoçar lá, glória a Deus, né, gente, amo o almocinho no domingo, convite de mãe pra almoçar no domingo na casa dela. Aí eu tô com zero vontade de fazer maquiagem, mas eu vou fazer por amor às pessoas que me cercam, assim, que eles não são obrigados. E vocês também aqui no YouTube, né, gente? Então eu já apareci aqui bem acabadinha, com as olheiras bem caprichadas.
Mas enfim, hoje eu vou dar pelo menos uma arrumadinha nisso aqui. Gente, esse corretivo da Bruna Tavares é muito maravilhoso. Eu sou fã da Bruna Tavares. Eu compro os produtos dela um atrás do outro. Assim, que eu uso mais é o corretivo e a base. Eu preciso até conhecer mais as outras coisas. Mas enfim, já dá uma diferença enorme aqui, ó, na olheira. Aí eu vou só passar um corretivo na olheira mesmo, um blushzinho, um batonzinho e é isso. Ontem a gente assistiu o Jogo do Brasil. Eu confesso pra vocês que as minhas expectativas das crianças se interessarem eram baixas. Porque assim, gente, aqui a gente é zero do futebol, né? Então assim, o meu marido não faz questão, ele não assiste, eu muito menos. Apesar que eu amava futebol quando eu era mais nova, depois acabei deixando de lado. Enfim, então foi o primeiro jogo que eles assistiram, sabe? E eu não sabia se eles iam se interessar, não tem nada de muito interessante, né, num jogo de futebol, assim, pra criança. Mas, gente, eles gostaram, assim, assistiram boa parte. Teve um momento lá que eu falei com eles, toma aqui uns papéis e lápis, e coloquei eles pra colorir um pouco, porque também são, assim, 1h30, né, de jogo. Aí eu deixei eles colorindo um pouco, eles coloriam, mas ficavam prestando atenção. O Otto fez muitas perguntas, porque ele também não sabia como que era. E aí, em um determinado momento, eu falei com a Zé, eu falei, gente, é engraçado que às vezes a gente esquece que a criança, ela tá vivendo a vida toda pela primeira vez, no sentido mais profundo da palavra. Gente, vocês estão escutando muito barulho por aí, né? Que as crianças estão brincando com o pai lá fora. As crianças estão vivendo a vida pela primeira vez no sentido mais profundo da palavra. Tem coisas que pra gente é assim, muito óbvio, que a gente já cansou de saber e que a gente às vezes esquece que a criança, ela não tem a menor noção, porque ela não tem aquela vivência, né? Igual, por exemplo, eles não sabem sobre a questão de que você faz um gol pra poder ganhar o jogo. Quem faz mais gols é o que ganha o jogo. Por que que tinha um homem parado lá perto do gol, que é o goleiro, tá lá pra defender a bola? É a coisa mais óbvia do mundo pra gente. Mas pras crianças que estão vendo aquilo ali pela primeira vez, eles não têm a menor noção. E, tipo, não tem como eles terem noção, assim, só de ver, assim, pela primeira vez sendo criança, sabe? Então, foi muito legal lembrar disso enquanto eu tava assistindo o jogo com eles. Lembrando mesmo que, assim, muitas perguntas que as crianças fazem e, às vezes, o dia a dia, na correria, fica martelando na cabeça da gente, né? A gente tá com um monte de coisa pra fazer e a criança fazendo 1000 perguntas, mas é porque ele tá vendo aquilo ali tudo pela primeira vez. Você já viu 1 milhão de vezes, já tá cansada de saber. E acha que as perguntas podem ser perguntas à toa e tudo, mas na verdade, na cabeça da criança faz muito sentido ela fazer aquelas perguntas. Então, lembrar disso me ajuda a ter mais paciência na hora de responder, sabe? Aí eu fiz a maquiagem, né? Só dei uma corzinha aqui, coloquei um corretivozinho. Não tá ótimo, não, mas é só pra dar um upzinho mesmo. Tomei um banho agora, o cabelo eu já tinha lavado ontem, tá até bom, né, gente? O cabelo, eu acho que o meu cabelo gosta de frio. Quando eu viajei pra Monte Verde, que é um lugar frio, ele ficou ótimo lá. E aqui na minha cidade é predominantemente calor, então, ou seja, as chances dele ficar bom aqui são menores. E é isso, gente. Apesar do vlog ter sido um pouco conturbado com esse negócio de ficar doente e tudo mais, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e compartilhar com uma amiga. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.